O preço de um segredo. O fardo invisível. Desde menino, Renato carregava um olhar pesado, como se houvesse algo dentro dele que ninguém conseguia enxergar. Cresceu em uma família humilde, em uma cidade pequena onde todos sabiam da vida, de todos. Sua mãe, Dona Lourdes, trabalhava como costureira e o pai, seu Augusto, era pedreiro. Ambos sempre lhe diziam que honestidade era o maior bem que uma pessoa poderia ter. Mas Renato escondia um segredo. Aos 14 anos, num ato de curiosidade e vaidade, ele havia cometido um erro que mudaria seu destino. Numa tarde de verão, entrou na mercearia do bairro e, aproveitando um descuido do balconista, pegou discretamente uma nota de R$ 50 que estava sobre o balcão. O coração acelerado, as mãos trêmulas e o peso da culpa surgiram no mesmo instante. Com o dinheiro, comprou um tênis usado de um colega da escola. Ninguém desconfiou, ninguém comentou. Mas a cada vez que usava o tênis, sentia que estava calçando não o objeto, mas o próprio pecado. Os anos passaram, e aquele segredo nunca foi revelado. Renato se tornou um homem sério, trabalhador, respeitado na comunidade. Abriu uma pequena oficina mecânica, conquistou a confiança dos clientes e se casou com Ana, uma mulher doce e generosa. Juntos, tiveram uma filha, Júlia, que iluminava a vida da família. Aparentemente, tudo estava bem, mas dentro dele, o peso daquele erro juvenil continuava vivo. Era como uma sombra que o seguia, lembrando-o, em silêncio, que sua honestidade não era tão pura quanto todos acreditavam. Certo dia, já com quase 40 anos, Renato foi convidado para uma reunião na associação do bairro. Queriam que ele se candidatasse a presidente da comunidade. Diziam que ele tinha todas as qualidades: honesto, trabalhador, exemplar. Aplausos, elogios, olhares, de admiração. Tudo aquilo deveria encher seu coração de orgulho, mas só aumentava a sensação de estar vivendo uma mentira. À noite, deitado ao lado de Ana, confessou: Amor, às vezes eu sinto que não mereço tanto respeito. Como assim? Ela perguntou surpresa. Você é um dos homens mais íntegros que eu já conheci. Renato suspirou fundo, engolindo o nó na garganta. Se você soubesse de tudo, talvez não pensasse assim. Ana sorriu, acariciando o rosto dele. Todos temos coisas das quais nos arrependemos, Renato. Mas o que importa é quem você escolheu ser depois disso. Ele fechou os olhos, mas o coração não encontrou paz. O segredo, aquele pequeno ato da adolescência, agora parecia um gigante gritando dentro de si. E foi então que algo aconteceu. Algo que mexeria com todos os alicerces da sua vida. A filha de Renato, Júlia, foi pega roubando uma blusa em uma loja de roupas do shopping. O telefone tocou, e ao atender, Renato sentiu o mundo desabar. O espelho do passado. Renato correu, até o shopping com o coração acelerado. Ao chegar, encontrou Júlia sentada em uma sala reservada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ao lado dela, um segurança explicava a situação com voz firme, mas não agressiva. A jovem tentou sair com a peça sem pagar. Mas, considerando a idade e o fato de ser a primeira vez, não vamos registrar a ocorrência. Só pedimos que os pais conversem com ela. Renato agradeceu, mas a vergonha queimava por dentro. Quando ficaram sozinhos, ele olhou para a filha e perguntou quase sem voz: Por que, Júlia? Você tem tudo em casa. Não precisava disso. A menina, com lágrimas correndo pelo rosto, respondeu: Pai, eu nem queria a blusa de verdade. Foi mais a emoção do risco. Eu não sei explicar. Renato sentiu o coração despedaçar. A cena era um espelho cruel de seu próprio passado. Era como se a vida tivesse lhe devolvido, em dobro, o erro que ele tentava esquecer. No caminho de volta para casa, Júlia chorava baixinho. Ana, surpresa com a ligação, aguardava aflita. Quando Renato contou o que havia acontecido, a esposa abraçou a filha com firmeza e disse: Nós vamos superar isso, mas você precisa entender a gravidade do que fez. Renato, por outro lado, mal conseguia olhar para a esposa. Dentro dele, uma batalha furiosa acontecia. Como poderia repreender a filha por algo que ele mesmo havia feito, e escondido, tantos anos atrás? Nos dias seguintes, Júlia se trancava no quarto, envergonhada. Na escola, a notícia correu rápido. Os cochichos nos corredores, os olhares atravessados, tudo a fazia sentir-se marcada. Uma noite, durante o jantar, Ana falou com firmeza: Precisamos conversar em família. Júlia errou, mas nós precisamos ensiná-la com exemplo. Não basta apenas dar sermão. Renato quase engasgou. Exemplo. Essa palavra martelava na sua mente como uma acusação direta. Afinal, que exemplo ele estava dando? Um homem admirado por todos, mas que escondia um erro desde a juventude. Dias depois, Júlia entrou na oficina do pai, os olhos inchados de tanto chorar. Pai, você já errou feio alguma vez? Perguntou com a voz tremida. Renato engoliu, seco, sentindo o peso esmagar sua consciência. Já, filha, já errei sim. E o que você fez? Ela insistiu. Renato desviou o olhar, fingindo arrumar as ferramentas. Eu tentei seguir em frente, mas isso não é o suficiente. O importante é aprender e não repetir. Júlia o abraçou, chorando. Eu não queria te decepcionar. Naquele abraço, Renato sentiu que não podia mais fugir. O segredo que carregava estava começando a corroer não apenas a ele, mas também a relação com sua filha, e foi nesse instante que ele tomou uma decisão. Iria revelar a verdade. Mesmo que isso custasse sua reputação, seus relacionamentos e até sua própria paz. Naquela noite, sentado à mesa com Ana e Júlia, respirou fundo e disse: Eu tenho algo para contar a vocês, algo que escondo há muitos anos. Ana e Júlia o olharam, confusas. Renato sentiu as mãos tremerem, mas finalmente abriu a boca para revelar o peso que carregava. A verdade. Liberta Renato respirou fundo. Sentiu o coração batendo tão forte que parecia ecoar no silêncio da cozinha. Ana e Júlia aguardavam, sem entender a gravidade do que estava por vir. Quando eu tinha a sua idade, Júlia, eu cometi um erro parecido com o seu. Começou com a voz embargada. Eu roubei R$ 50 da mercearia do bairro. Comprei um tênis com esse dinheiro e nunca contei a ninguém.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlia arregalou os olhos, surpresa. Ana levou a mão à boca, chocada. Eu carreguei essa culpa por quase 30 anos, continuou Renato com lágrimas surgindo nos olhos. Todos me veem como um homem honesto, e eu tentei ser, mas sempre me senti um impostor. Hoje entendi que não posso cobrar de vocês aquilo que eu mesmo escondi por tanto tempo. Júlia começou a chorar. Pai, então você sabe exatamente como eu me sinto? Renato assentiu. Sei. E por isso quero te dizer uma coisa. Esconder o erro não resolve. O que nos liberta é encarar a verdade, mesmo que doa. Naquela noite eles conversaram por horas. Foi a primeira vez que Renato chorou na frente da filha, mostrando sua vulnerabilidade. E, paradoxalmente, foi também o momento em que Júlia passou a enxergar o pai como ainda mais forte. Não por ser perfeito, mas por ter coragem de admitir suas imperfeições. Ana, emocionada, concluiu. O que define uma pessoa não é um erro que cometeu, mas a decisão de não repetir e de aprender com ele. Dias depois, Renato tomou outra atitude inesperada. Foi até a mercearia do bairro, agora administrada pelo filho do antigo dono, e contou o que havia feito quando adolescente. O rapaz ouviu em silêncio, atônito, até que Renato colocou uma nota de R$ 50 no balcão. Isso não apaga o que eu fiz, mas é a forma de me reconciliar com o passado, disse. O rapaz sorriu comovido. Seu Renato, ninguém jamais desconfiou de nada, mas eu tenho certeza de que meu pai ficaria feliz em ver sua honestidade hoje. Ao sair da mercearia, Renato sentiu algo que não experimentava há décadas. Leveza. O fardo invisível, que o acompanhava desde a juventude, finalmente havia se dissolvido. Em casa, Júlia passou a mudar de atitude. Voltou a sorrir, a estudar com dedicação, e até pediu para trabalhar meio período na oficina do pai para aprender sobre responsabilidade. Quero te mostrar que eu posso ser melhor, pai, disse ela um dia. Renato a abraçou com força, emocionado. E eu quero te mostrar que o melhor que podemos ser é humanos, cheios de erros, mas dispostos a crescer. A comunidade, sem saber de sua confissão íntima, continuava a vê-lo como um homem íntegro. Mas pela primeira vez, Renato se sentia digno do respeito que recebia. Não porque escondia seu erro, mas porque havia encontrado coragem para enfrentá-lo. A lição que ficou o erro que Renato cometeu na adolescência o perseguiu por anos, mas também foi o que lhe deu a maior lição da vida. A verdade liberta. Ele percebeu que não existe honra em parecer perfeito. A verdadeira dignidade está em admitir a imperfeição e transformar a culpa em aprendizado. E de maneira inesperada, aquele segredo guardado por tanto tempo se transformou no elo que aproximou ainda mais pai e filha. E você, já carregou um peso que parecia impossível de compartilhar? Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal Contos do Manolo. Aqui, cada narrativa mostra que até os erros podem nos ensinar a viver melhor.